Eu fico vendo o contrário. A bandidagem, ela tá se protegendo, ela tá que nem uma craca no casco de um navio. Olha, eu não sei se isso é obsessão minha, né? A matéria é sobre a senhora do crime organizado, do terrorismo brasileiro, terrorismo do PCC, terrorismo do narcotráfico. Lá é da região do Santos, né? É onde o Leonardo de Moraes, o irmão do Alexandre de Moraes, tem cartório. Abre aspas, não tenho a menor dúvida de que meu irmão ajudou a salvar a democracia brasileira. Olha o dono do cartório aí. Eu acho que ele faz a sobrancelha, hein, pessoal? Não que isso queira dizer algo sobre ele, mas... meu amigo Rodrigo Marcial. Te falar, viu? Só uma lei marcial mesmo para fazer o negócio andar. Mas como que você vê essa questão a transigência com absurdo, né? E pessoas inocentes presas em escalas nunca antes vistas, numa escala nunca antes vista na história do nosso país? São as duas classes. A gente tem a classe daqueles que podem cometer crimes tanto quanto quiserem, que você pode juntar tantas provas quanto você quiser, você pode ter delação confirmada de dezenas de pessoas e você não é condenado, você se torna presidente da República. E tem a classe daqueles que efetivamente se opõem a isso. A classe dos conservadores, a classe de que é contra o crime organizado. Esses, Marco, acontecem como aconteceu comigo nessa semana, desde o nosso último programa. Recebi uma citação no dia 1º de julho, não tive acesso aos documentos que eu estava sendo acusado pelo Ministério Público, recebi finalmente os documentos às 17 horas, faltando 30 minutos para acabar o último dia útil antes da oitiva, e eu tinha que estar na oitiva, tinha que estar no Ministério Público, tinha que responder ao processo no dia seguinte. Processo de 600 páginas. Aí não tem problema ter celeridade. Quando é para cavar notícia falsa, quando é para diminuir quem é conservador, quando é para impedir a direita de ir à frente, aí é tudo muito rápido. As prisões são imediatas. Agora, quando é uma pessoa que movimenta 10 bilhões de reais num esquema que vincula terroristas do PCC, não. Aí você precisa ter cada detalhe da lei, cada vírgula do processo penal conta em favor de quem é criminoso. Então a gente tem a classe dos brasileiros de bem, aqueles que trabalham, aqueles que produzem, aqueles que geralmente têm um perfil conservador. Esses, cada vírgula vai condená-los. No meu caso, só para vocês terem ideia, Marco, Fai e Coronel, eles estão me acusando de ter usado a impressora da Câmara Municipal de Curitiba para imprimir um pedido de impeachment. O que é perfeitamente normal, é atividade política, é uma das minhas principais pautas, é o que me levou a voltar à Câmara Municipal, inclusive, porque foi assim minha atuação desde 2022, criticando o STF. E qual que seria o prejuízo decorrente disso, Marco? Seria R$ 3,50. R$ 3,50. Por isso, eu tenho que ir ao Ministério Público. Mas quando nós temos uma terrorista movimentando 10 bilhões de reais em droga, em crime de verdade, que leva a homicídio, que morre gente por causa disso, aí a gente tem a soltura dela, aí ela responde com tranquilidade, aí ela pode usar o dinheiro dela para contratar os melhores advogados possíveis para continuar uma vida tranquila, ainda que tenha um processo criminal correndo contra ela. Essa é a característica desse mundo de duas classes, desse judiciário de duas classes, que a gente tem que lutar tanto para acabar, que a gente tem que denunciar, que a gente não pode desistir, não pode ceder à vontade, e óbvio que eu tenho essa vontade. Marco, meu filho está para nascer a qualquer momento. Você acha que eu quero que meu filho veja um pai preso, um pai humilhado, que não pode ser elegível por conta de uma decisão do Ministério Público de processar e levar para um juiz que também seja enviesado? É óbvio que eu não quero isso para minha família, mas a gente não pode desistir. Mas como eu falei no início da nossa conversa de hoje, foi aquilo que eu disse, nós estamos ao lado de Deus, ao lado da verdade. Contra isso ninguém vencerá, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Temos que ser fortes, porque juntos a gente vai vencer, Marco.
Boa, Rodrigão. Eu acho que esse é o espírito mesmo. Tem muita gente que não vê saída, porque institucionalmente não tem saída. Essa é a verdade. Institucionalmente o negócio encalacrou. O negócio, de um lado você tem o Alcolumbre, do outro lado você tem o Moraes, do outro lado você tem o Gilmar, tem o Lula. Todos têm um interesse comum. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.